Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para privarem da justiça os necessitados e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorreis para obter socorro? E onde deixareis a vossa riqueza? Nada mais resta senão curvar-vos entre os presos ou cair entre os mortos. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo do meu furor lhe dou ordem para tomar o despojo, para arrebatar a presa e para os pisar aos pés, como a lama das ruas. Todavia, ela não entende assim, nem o seu coração assim o imagina. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Pois diz: não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Calnó como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? Do mesmo modo que a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria. Como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará o rei da Assíria pela arrogância do seu coração e a pomba da altivez dos seus olhos. Porquanto, diz ele, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Eu removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho. E como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou chilreasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja? Como se a vara movesse o que a levanta, ou o bordão levantasse aquele que não é pau. Pelo que o Senhor Deus dos exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. A luz de Israel virá a ser um fogo, e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil,
desde a alma até o corpo, e será como quando um doente vai definhando. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que o resto de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes se estribarão realmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Versículo 21. Um resto voltará, sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque, ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto dele voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Pois uma destruição, e essa já determinada, o Senhor, Deus dos exércitos, executará no meio de toda esta terra. Pelo que, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, e a minha ira servirá para os consumir. E o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e a sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. Versículo 27. E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura. Os assírios já chegaram a Aiate, passaram por Migron e Micmas, deixam depositada a sua bagagem. Já atravessaram o desfiladeiro, já se alojam em Geba, Ramá-Treme, Gibeá de Saul já fugiu. Clama com alta voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, responde-lhe, ó Anatote. Já se foi Madmena, os moradores de Gibim procuram refúgio. Hoje mesmo parará em Nobe, sacudirá o punho contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Eis que o Senhor Deus dos exércitos cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os elevados serão abatidos. E cortará com o ferro o emaranhado da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Livro de Isaías, capítulo 11. O reino do Messias é pacífico e próspero. Versículo 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios
matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. Versículo 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías capítulo 12. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Versículo 1. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis a água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.